Programa do Dads. Oferecimento Farmácia de Manipulação Exata. 15 anos trabalhando para o seu bem-estar. Colégio Batista Mineiro. Educação de verdade. O que seu filho vai aprender hoje. Naked. Estética e depilação a laser. Fala minha gente, segunda-feira na área, obrigado pela sua audiência, você que está aí, ligado com a gente na telinha da Band. Olha só, hoje a gente vai receber o cardiologista Dr. João Lucas. Ele vai dar dicas para preservar a saúde do coração. Tem também o jogo da forca, participe mandando aí um super zap, tá? Para o 34 99186 0622, certo? Manda sua foto, manda seu vídeo, participe, interaja com a gente. E a gente vai começar conferindo a reportagem da Roberta Camargo e da Michele Trombelli. Vocês já ouviram falar sobre podcast? Então vamos saber como funciona e para que serve. Olha só. Podcast é igual rádio, só que fica na internet. E aí você dá play no seu conteúdo preferido e escuta ali o conteúdo que é disponibilizado semanalmente ou quinzenalmente com frequência para acompanhar essas histórias. Esse programa pode variar de 5 minutos a 1h30. Tem programa sobre tudo que você já imaginou. Tem sobre ciência, tem sobre tecnologia, tem sobre cinema. Comunicação, de mídia, de inovação, de criatividade. Mamileiros e mamiletes, no episódio de hoje, Gisele Cato encontra o cantor e compositor Tom Zé. Tá começando mais um episódio do Elas com Elas, o podcast da Band News FM, que reúne toda semana mulheres incríveis. E como faz para ouvir um podcast? O podcast pode ser ouvido em sites, pelo próprio navegador e também em tablets e celulares. Aí, é só baixar algum aplicativo como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast, procurar o programa que você quer e dar o play. E o áudio é bem mais leve que um vídeo, né? Então, para você assistir no 3G, no 4G, consome menos a sua banda, o seu plano, e aí você pode ouvir diretamente por ali. Eu acredito muito no poder que ela tem de ser consumida em trânsito, em deslocamentos, quando ela está indo, quando as pessoas estão indo, voltando do trabalho, quando as pessoas estão fazendo outras coisas, tipo lavando a louça. E como o conteúdo é gratuito, não tem quase nenhum empecilho. Mas os fãs podem assinar para receber conteúdos exclusivos e newsletters. Essa, inclusive, é uma das fontes de renda dos podcasts. Além, é claro, dos anúncios. Das marcas e das empresas tendo interesse em produzir o seu próprio podcast, ou então financiar, investir, anunciar nos podcasts já existentes que têm uma boa audiência estabelecida. Se você tem vontade de criar um podcast, a Beatriz conta como é produzir um programa ao estilo de roda de conversa. Então, primeiro a gente decide a pauta, depois disso a gente decide convidado, decide quem que a gente tem que ir atrás para pegar áudio, o que a gente tem que pesquisar. Aí a gente grava, eu mando os áudios pro editor, depois a gente recebe, eu escuto para aprovar e aí a gente faz a publicação. Também tem as postagens no Instagram durante a semana para lembrar as pessoas de que elas precisam ouvir, tem as postagens no Twitter, a gente tem que fazer um controle geral de como o episódio está sendo recebido, até para entender o que o ouvinte gosta e o que o ouvinte não gosta. Mas saiba que você não precisa de um estúdio para fazer tudo isso. Com um gravador, você consegue produzir um podcast na sua casa mesmo. A gente teve no Brasil um tempo em que a gente investiu bastante no formato de conversa, né, de roda de conversa, e a gente começa hoje a utilizar o poder do áudio para contar histórias em formatos mais ricos, né, com um design de som, com entrevistas, com captação fora, né? Eu acho que tem esse avanço em explorar mesmo o formato de áudio criativamente. Eu acho que é algo que eu estou bastante empolgado para ver acontecer aí nos próximos anos. Muito legal, né? Para acompanhar mais conteúdos exclusivos,
acesse Band Jornalismo lá no YouTube, tá bom? E agora eu tenho o prazer de receber o cardiologista, Dr. João Lucas. Obrigado, seja bem-vindo com a gente aqui. E vamos falar sobre a saúde do coração, né? As pessoas estão cuidando do coração aí, será? Isso, Dedes. Infelizmente, né, as doenças do coração e dos vasos sanguíneos são as que mais matam hoje no Brasil e no mundo. Então, o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral, estão muito relacionados a muitos fatores de risco que aumentaram muito entre a população. Então, elas ainda são a principal causa que levam as pessoas a ficarem internadas, perderem dias de trabalho, produtividade e também a virem a falecer por causa dessas doenças. Vamos ver, então, vamos dar algumas dicas? O senhor vai dar algumas dicas pra gente? Vamos lá, a primeira dica. Isso, então está mais que provado, né, que uma alimentação balanceada, quer dizer, enriquecida em alimentos como carnes brancas, ovos, né, vegetais, legumes, frutas, ela protege mais o indivíduo do que aquela alimentação muito carregada em dois principais vilões, que são os carboidratos e as gorduras saturadas, os embutidos, né? Então a gente costuma brincar que tudo que vem em lata, saco, vidro fechado, produzido artificialmente, tudo isso é prejudicial à saúde. Então assim, sempre buscar alimentos realmente orgânicos, ir em feirinhas, de repente plantar em casa também, né? Algumas verduras, algumas frutas, né? Isso, um outro problema que nós temos hoje são os agrotóxicos, né? Então lavar bem os alimentos e tentar enriquecer a comida com carne que não seja carne vermelha, então dá preferência, não precisa ser todo dia, mas alternar em um dia de carne vermelha, outro dia de carne branca, ou no outro dia come um ovo, né? Outras fontes proteicas como leite, derivados do leite, como os queijos, os iogurtes, também são boas fontes de alimentação. Vamos lá, mais uma dica então, atividade física. Essa daí muita gente não quer nem saber, né? Então atividade física também, Dedes, tanto aquela atividade aeróbica, como a natação, a corrida, a bicicleta, como também atividade contra a resistência, como a musculação, são extremamente benéficas para a saúde do coração e dos vasos sanguíneos. Então também está mais que provado que o indivíduo fazer 150 minutos por semana de atividade física mais vigorosa, ou 250 minutos por semana, que daria aí 5 vezes por semana, 50 minutinhos por dia de atividade leve a moderada, também faz um ótimo efeito protetor na saúde do coração. Bacana, mais dicas aí para preservar a saúde do seu coração. Dormir bem. Então dormir bem também é um segredo, por incrível que pareça, para nos proteger de infarto, acidente vascular cerebral, do estresse oxidativo, que se você não dorme, não descansa o seu organismo, o nível elevado de catecolaminas pode predispor até o surgimento de alguns cânceres, do Alzheimer. Então dormir no mínimo 6 horas, é claro que cada pessoa tem um tanto que ela considera, aquelas pessoas que entram direto num sono mais pesado, talvez 6 horas por dia seja o suficiente. Para algumas pessoas 9, 10 horas por dia é necessário, mas em respeitar, média... né, o organismo de cada um, né? Isso. Eu, se eu pudesse, meu certo eram 10 horas. Mas em média, Dedes, pelo menos 6 horas por dia a pessoa precisa dormir, descansar. Vamos lá, mais dicas para preservar a saúde do seu coração. Tenha bons relacionamentos e cuide das emoções. Isso, então nós observamos através de várias pesquisas científicas de que os indivíduos que infartam, eles são, em geral, é claro que uma pessoa super zen também pode infartar, mas em geral, assim como as pessoas que mais infartam são aquelas que têm diabetes, pressão alta, colesterol elevado, histórico na família, que estão fumando, a ansiedade e o estresse emocional crônico, eles são altamente contribuintes para uma má saúde do coração e dos vasos sanguíneos. Então eles aumentam a chance do indivíduo infartar e de ter um acidente vascular cerebral. Então vamos cuidar, gente, aí, né, das relações, ficar mais de bem com a vida, né? Isso, porque na verdade, quando a gente está de bem com a vida, quando nós estamos de alto astral, quando a gente aumenta o nosso ciclo de amizades, nós estamos controlando o estresse, a ansiedade, diminuindo o nível circulante de alguns hormônios que são muito ruins para nós, como o cortisol, por exemplo. Vamos lá, mais dicas para você de casa preservar a saúde do seu coração.
Fique de olho no nível de estresse. Hoje em dia, controlar o estresse não tá fácil, né? Isso, então um pouco do que a gente já falou ajuda a controlar o estresse, né? Então o indivíduo dormir bem, o indivíduo ter um amplo círculo de amizades, o indivíduo extravasar a energia negativa do dia a dia fazendo uma atividade física, isso tudo é importante. Além de outras técnicas, cada um tem uma fuga, né? Tem gente que gosta de meditar, tem gente que gosta de ir na igreja, tem gente que gosta de sair para passear com os amigos, né? Então cada pessoa tem que achar uma atividade que ajude a controlar esse nível de estresse. E é claro que tem pessoas que não vão conseguir achar essa saída, seja uma leitura, uma música, um cinema, uma atividade para sair daquela rotina pesada nossa, de trabalho, casa, trabalho, estresse em casa, estresse no trabalho. Então quando a pessoa não consegue, nós temos artificialmente como controlar o estresse, tentando algumas medicações que ajudam a tentar controlar o estresse. Vamos lá. 6ª dica para o pessoal que está em casa, ligadinho com a gente. Tenha um pet em casa. Essa dica eu já aceitei já. Essa dica eu já faço. Isso, então os vínculos afetivos, né, entre as relações familiares, é muito importante você manter um bom relacionamento dentro da sua casa também. Seja com o seu cônjuge, seja com os seus filhos, com seus sobrinhos, com seus pais, né, com os seus amigos, e também a presença de um animal que seja companheiro, que você possa, às vezes, em vez de conversar sozinho, dividir ali alguns segredos com alguém. Essa coisa de botar para fora o estresse, a ansiedade, pode ajudar bastante. E receber carinho de um pet e doar carinho também e pode é um carinho que vem para você assim, né? Sem cobrança. Sem cobrança, né? Sem cobrança, né? Então isso é que é o legal do pet. É um companheiro que você vai ter, que você pode contar com o carinho dele para o que der e vier. Mas também lembrando que a gente tem que ter o pet e tal, mas tem que cuidar, gente. Muita gente fala assim, quero ter um pet, mas tem alimentação, tem veterinário, tem todo um cuidado também, que não é um brinquedinho, né? Para você ficar ali só expondo os seus sentimentos e brincando. Tem que ter responsabilidade. Isso, realmente. Então, né? Na hora de realmente adotar um pet ou de comprar um pet, a pessoa tem que pensar também no trabalho, na exigência do esforço individual que aquele pequeno ser animal ali vai precisar, né? Vamos lá, mais uma dica então para você de casa assistindo nosso programa hoje, para preservar a saúde do coração. Trate os fatores de risco, tabagismo, álcool, etc. Isso. Então tem alguns fatores de risco, Dedes, que infelizmente o indivíduo não tem como fugir deles. Aquele indivíduo está ficando mais velho, ele vai estar mais predisposto a apresentar um câncer, apresentar um infarto, um derrame, a adoecer. A pessoa que também tem uma predisposição genética também. Mas existem alguns fatores, como a gente já comentou, a alimentação, a ansiedade, fazer mais exercício físico, fugir do sedentarismo, tudo isso é importante. E você ficar afastado do excesso do consumo de cigarro. O cigarro, o ideal é não consumir nada. E o excesso de consumo de álcool também são bastante protetores. Há dúvida ainda na literatura médica se um pouquinho de etilismo, né, um etilismo leve, se isso seria um fator protetor. Então, aparentemente, por exemplo, uma taça de vinho tinto que o indivíduo ingere todo dia, ou 1 a 2 latas de cerveja, poderia eventualmente até proteger o coração. Mas, sem dúvida nenhuma, doses maiores que essas já são muito seriam prejudiciais. Já não seriam boas já. Vamos para a 8ª dica. Isso. Consulte o médico regularmente, né? Então tá aí, eu acho que onde a gente pode, tudo isso que nós falamos é muito importante, mas onde a gente impacta de maneira mais significativa em quem já está com problema, porque isso tudo serve para todos nós, né, Dedes? Agora tem alguns indivíduos que já têm alguns problemas, e se esses problemas não forem controlados, eles aumentam muito a chance do indivíduo ter um problema grave. Então são eles, o diabetes, então, o nível de glicose sanguínea elevada, o nível de colesterol muito elevado. Então, um indivíduo que tem um pouco de colesterol elevado, mas que não está fumando, que não tem diabetes, não tem pressão alta, está tudo tranquilo. Mas aquele indivíduo que o colesterol é muito alto, esse precisa se proteger. E a pressão arterial. Então, o indivíduo não vai saber que ele está hipertenso, diabético ou com colesterol alto se ele não fizer um acompanhamento regular. Então, pelo menos uma vez por ano,
a gente sugere que o indivíduo procure um clínico geral ou de preferência um cardiologista para fazer uma avaliação física, uma entrevista médica mesmo. No próprio exame físico, o médico vai saber detectar alguns desses problemas e com um exame simples, ele também consegue quantificar qual que é o seu risco, Dedes, de apresentar um infarto nos próximos 10 anos. Eu não tenho como adivinhar, mas eu tenho como te dar uma estimativa. Ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um intervalo. No próximo bloco a gente vai responder perguntas, tá? Não, o doutor vai responder. Então fica ligadinho, tem também o Jogo da Forca, participe através do SuperZap 34 99186 0622. Não sai daí não. Me pediram para falar do Carnaval de Ofertas RC. Você tá doido? Então na RC é Carnaval o ano todo. Porcelanato extra esmaltado retificado. Olha o tamanho, por apenas R$ 157,90. Kit para banheiro de aço, já vem com espelheira e suporte. Apenas R$ 374,90. Ducha eletrônica Lorenzetti, R$ 69,90. Pastilha de vidro placa, R$ 9,90 cada. Aproveitar o carnaval para cair na folia é bom, mas aproveitar as promoções do período e finalizar as obras é melhor ainda. Seu acabamento com mais qualidade, pisos e porcelanatos é aqui. Em Uberlândia, Matriz, Loja 1 e Loja 2. Em Uberaba e em Araxá. Vem pra RC Distribuidora. RC Distribuidora de pisos e porcelanatos. Feirão todos os dias. O Universo Nerd está mais próximo do que você imagina. Nos dias 8 e 9 de fevereiro, em Patos de Minas, seja qual for o seu mundo, na Maratona Nerd Project tem um espacinho dedicado a você. Campeonatos, palestras, board games, RPG, videogames, concurso cosplay e muito mais. Garanta seu ingresso pelo simpla.com. Mais informações na nossa página do Facebook, facebook.com/evento Nerd Project. Um oferecimento OnNet Telecom e Natur Ice Rose. Vera une forças para lutar pela guarda de seu filho. Vou precisar da ajuda dos dois. Eu quero apresentar queixas contra o Jorge Monforte. Ele sequestrou o meu filho. E Jorge tenta evitar que o pior aconteça. Não é possível me acusarem de sequestro, é? Olha, infelizmente eu não posso garantir isso. Eu sou o pai dele. Você sabe que legalmente ainda não é. Hoje, após o Jornal da Band, o lugar do meu filho é com o pai. Ouro Verde. Aí estamos de volta e você fica ligadinho aqui na tela da Band. Obrigado pela sua audiência. E a gente está recebendo hoje o doutor, a volta, né? Doutor cardiologista. Doutor cardiologista é ótimo, né? João Lucas. Vamos lá, vamos responder algumas perguntas? Vamos lá, pessoal de casa. Quais são os sintomas, né, de coração fraco? A Leila do bairro Mansur. Isso, então coração fraco, Dedes, é que o pessoal chama, né, o termo leigo, para insuficiência cardíaca. Então é quando a bomba cardíaca, o músculo cardíaco, ele não está conseguindo bombear o sangue de maneira eficaz, de maneira eficiente. Ou seja, ele não consegue lançar o sangue com uma pressão adequada para perfundir todos os órgãos e tecidos. E os sintomas mais frequentes são a pessoa ter falta de ar, né, principalmente para fazer atividade física. Então o indivíduo vai experimentando dificuldades cada vez maiores para exercícios cada vez menores, né? O inchaço nas pernas, uma sensação de plenitude, de barriga inchada também é comum, né? Assim como podem surgir sintomas relacionados à batedeira, palpitação, sensação de desmaio, fraqueza, são os sintomas em geral mais comuns. O João Carlos do bairro Morumbi, formigamento no braço e perna, pode ser problema no coração? Isso, então é um mito, né, que as pessoas têm, que os formigamentos, a pessoa começa a formigar o braço, a perna e entra em pânico que está tendo um derrame ou que está tendo um problema cardíaco. Na grande maioria das vezes, as dormências, principalmente aquelas que quase todos nós temos, que acontecem mais à noite enquanto nós estamos dormindo, são relacionadas a problemas de circulação para aquele membro, ou porque você dormiu em cima do braço, ou porque você prendeu de alguma maneira a circulação para as pernas.
ou ainda por problemas relacionados à inervação que sai da medula, que sai da coluna. Então isso é o mais comum. Agora, é claro que se essa dormência vem associada a um outro problema, uma dificuldade de falar, uma perda importante da força, quando essas dormências acontecem mais durante o dia em um membro só, ou só no braço esquerdo, ou só na perna direita, isso preocupa um pouco mais. A pressão alta aliada à obesidade pode voltar ao normal com a cirurgia bariátrica? Isso, então a obesidade ela está intimamente relacionada a vários desses outros fatores que nós comentamos, como por exemplo, o indivíduo que está muito acima do peso, ele tem uma chance muito maior de desenvolver diabetes, de desenvolver também hipertensão arterial. Então é muito comum, Dedes, aquelas pessoas que começam a perder peso, sejam por um controle de dieta e um programa de atividade física, ou depois de inserirem um balão intragástrico, ou fazerem uma cirurgia de gastroplastia redutora, que é a cirurgia do estômago, essas pessoas perdem muito peso e a pressão delas desaba. Muitas vezes elas estão usando 5, 6 remédios diferentes para a pressão e nós temos que ir tirando as medicações. Tá. Boa tarde. Quem já infartou e ficou com insuficiência cardíaca, qual a expectativa de vida? A Adri está perguntando. Olha, isso é muito variável. Infelizmente, o indivíduo que tem um infarto, a partir do momento que ele tem um infarto, piora a chance dele ao longo da vida, principalmente naquela semana depois ou no mês depois do infarto. Né? Quando a pessoa consegue chegar rápido no hospital, o prognóstico dele é muito diferente daquele indivíduo que demora horas para ser atendido. Mas em geral, se esse indivíduo sobrevive depois de um mês, alguns fatores vão levar o indivíduo a ter uma chance pior. Por exemplo, se a força do coração dele ficar muito diminuída, se ele ficar apresentando muitas arritmias cardíacas, se ele tiver um outro problema associado, como por exemplo um problema numa válvula. Então tudo isso vai levar a uma piora de evolução. Se você não conseguir controlar o diabetes, não conseguir controlar a pressão, não conseguir parar de fumar, não conseguir controlar o colesterol, o histórico dele evolutivo vai ser muito ruim. A possibilidade de evolução desfavorável é muito grande. Agora, se a gente consegue fazer com que o indivíduo mude a vida dele e use as medicações de maneira correta, aí a chance dele sobreviver por muitos e muitos anos aumenta muito, Dedes. Meu nome é Marcos, tenho 54 anos. Qual a taxa normal para triglicérides e colesterol? Isso, então é importante nós sabermos que cada indivíduo tem uma coisa que é normal para ele, né? Então, às vezes o meu colesterol normal não é o mesmo que o seu colesterol normal. A depender de quê? Dependendo da sua história na família de infarto, é muito maior que a minha. Então você vai precisar manter um colesterol bem mais baixo que o meu. Então essa pergunta não dá para ser respondida assim de uma maneira genérica, né? Para uma população geral, onde o indivíduo não tem um histórico de infarto na família, ele não está fumando, ele não tem diabetes, não tem pressão alta, o colesterol até 200 é considerado um colesterol total razoável e o nível de triglicérides até 150, né? Mas hoje a gente dá um enfoque muito grande ao nível de colesterol ruim, o chamado LDL. E esse LDL pode... Esse aí é o terrível. Esse é o mal, né? Esse é o malvado. E esse em algumas pessoas, quem já teve infarto, por exemplo, precisa ficar abaixo de 50. Enquanto para a maioria de nós, ele ficando até 130 é considerado satisfatório. Um abraço para meu cardiologista top, a Vera Maia. Olha lá, suas pacientes já estão ligadinhas com a gente. A Vera é uma paciente ótima, excelente. Ela é obediente. É obediente, né? Paciente que a gente gosta. Né? Paciente que a gente gosta. Aquele paciente que não faz as coisas, mente e tal, isso não é legal não, né? Nós gostamos de ter pacientes que se preocupam, né? E que vão atrás e correm atrás da sua saúde. Vamos lá, mais uma pergunta. O que é bom para aumentar os batimentos cardíacos? O Rodrigo do Bairro Fundinho. Olha, então a melhor coisa que existe para controlar os batimentos cardíacos, para eles ficarem numa faixa de variação aceitável, é a atividade física, Dedes. Quanto mais exercício nós fazemos, melhor ficam os nossos batimentos cardíacos. E é até o contrário, em geral, a pessoa que tem uma frequência cardíaca mais baixa, isso é considerado um fator protetor, é bom.
Por exemplo, os maratonistas, eles quando vão dormir, o coração deles fica batendo a 36, 38 batimentos por minuto. Gente. Enquanto uma pessoa sedentária, a tendência é o coração em repouso ficar em torno de 70, 80 batimentos por minuto. Nós não temos muitas medicações para acelerar o batimento cardíaco. Nós temos várias para reduzir. Mas se ele quiser, não, eu quero aumentar um pouco os meus batimentos. A cafeína é, né, dos itens que a gente consome normalmente, a cafeína é aquela que mais acelera um pouquinho os batimentos. Ela consumida em excesso pode ser muito prejudicial e originar algumas arritmias muito graves. Vamos lá, mais uma pergunta. Chocolate, refrigerante e café podem desregular os batimentos cardíacos? Acabamos de falar, né? Então, desses três aí, né? É claro que os refrigerantes, principalmente aqueles de cola, né? Que terminam em cola, esses aumentam mais a frequência cardíaca. O chocolate também pode interferir um pouco. O quanto mais amargo o chocolate, melhor. Quanto mais cacau o chocolate, melhor e até benéfico para a saúde. Agora, o pior de todos aí que você listou, Dedes, é sem dúvida a cafeína. Principalmente aqueles compostos que são enriquecidos em cafeína e outras substâncias, como os famosos energéticos. Esses podem aumentar muito os batimentos cardíacos. Coisas piores, e pode até acontecer coisas piores. A gente, infelizmente, atende alguns atletas que acham que isso é benéfico e fazem uso disso antes de praticar muito esporte, e isso pode até levar à morte em alguns deles. Muito boas dicas do Dr. João. O programa está maravilhoso. A Kelly de Berlândia, todo mundo ligadinho com a gente. Valeu, obrigado pela sua audiência. E vamos lá, mais uma pergunta na telinha aí. Exercícios físicos em excesso podem prejudicar o coração? Olha, exercício físico, Dedes, quase sempre é bom. Para a maioria das pessoas o exercício é ótimo, até para aqueles que já tiveram infarto, para aqueles que já tiveram AVC. Algum grau de exercício é sempre bom. Às vezes, depois que o indivíduo teve um infarto e ficou com o coração muito fraco, ele vai ter que começar com uma caminhadinha de 10 minutos, 15 minutos, mas ele conseguindo aumentar progressivamente, atividade física leve, moderada, é sempre benéfica. O que a gente às vezes contraindica? Em alguns indivíduos, como aqueles que tiveram infartos graves, evoluindo com insuficiência cardíaca, indivíduos que têm alguma má formação genética no coração, como por exemplo a miocardiopatia hipertrófica, que é uma doença específica relacionada à genética, às vezes a gente chega para o indivíduo e proíbe ele de fazer atividade extenuante. Então, por isso que é bom você fazer uma avaliação, para saber se você está apto a fazer o exercício que você quer. E também, Dedes, infelizmente, algumas pessoas que já tiveram alguma sequela cardíaca, essas pessoas devem ser contraindicadas a fazerem exercícios físicos de muita intensidade. Mas a atividade física leve e moderada é benéfica para a grande maioria das pessoas. Vamos lá, mais uma pergunta. Ansiedade e síndrome do pânico alteram muito o ritmo do coração? A Maria Helena de Verava. Isso, então a ansiedade e a pessoa que tem ansiedade ao extremo, que seria o pânico, esse indivíduo, ele libera, quando ele está nervoso, quando ele está ansioso, uma série de substâncias, principalmente o que a gente chama de catecolaminas endógenas, é a adrenalina que o leigo conhece, e essa adrenalina, esse nível de catecolaminas circulantes que nós mesmos estamos liberando na corrente sanguínea, quando fica constantemente elevado, isso gera um estresse, cobra mais das células do coração, elas têm que trabalhar mais vezes, com mais intensidade, mais força, os vasos sanguíneos também se contraem, o coração tem que fazer mais força para bombear o sangue contra a corrente sanguínea. Então, esses indivíduos ansiosos, estressados, os que têm síndrome do pânico, eles aumentam não só o batimento cardíaco, como ela perguntou, mas podem aumentar a pressão arterial, aumentam o estresse oxidativo. O que é isso? É uma série de substâncias que as células nossas produzem que fazem mal para nós mesmos. Então elas morrem mais. E isso pode até ser origem de algumas doenças também graves, como os cânceres. Ok, doutor. Queria agradecer muito, valeu, obrigado mesmo. Os contatos estão aparecendo na tela, você de casa, manda o WhatsApp, entra lá no Instagram, marque a sua consulta, mas muito obrigado mesmo, tá certo? Eu que agradeço a oportunidade. Valeu, tamo junto aí. E olha só, a nossa criativa Carla Amadori traz hoje uma inspiração de móvel para varanda. Nele você pode relaxar,
tomar um chá, assistir o programa do Dedes e muito mais. Olha só. Essas madeiras que nós estamos usando aqui foram feitas a partir de painéis de pinos com 2,4 centímetros de espessura. Se você for comprar uma outra madeira com espessura diferente ou tamanhos diferentes, você vai ter que adaptar o seu projeto aí de acordo com as suas peças. E nós vamos começar pelas laterais, que vão ser feitas com 5 peças de 1,30 por 10 e outras 2 peças que vão prender essas 5, medindo 50 por 10. E vai montar passando cola nas laterais, onde cada peça se encontra com a outra e vai encostando assim, formando uma única peça. Daí vai passar cola na peça de 50, vai posicionar a 20 centímetros das pontas e parafusa 2 parafusos onde ela se encontra com cada uma das peças de baixo, totalizando 10 parafusos em cada. E você vai precisar fazer 2 peças exatamente iguais a essa. Agora vamos para as peças do topo e da base. Para fazer cada uma delas, você vai precisar de 5 peças de 1 metro por 10, 2 peças de 50 por 10, que vão ficar ali prendendo essas outras 5, e outras 2 peças de 80 por 10 que vão fazer o acabamento. E você vai montar exatamente da mesma forma que você montou as 2 peças anteriores, colando uma na lateral da outra, formando uma peça única ali na parte de baixo, usando as 2 peças de 50 na parte de cima também para fixar, e depois vai colar e parafusar também as 2 peças de 80, uma de cada lado. Então você vai montar um caixote com essas peças que você tem. As 2 peças das laterais vão ficar por fora do topo e da base. Então primeiro você cola, na parte de dentro você vai usar como esquadro uma peça de madeira grande, assim você se certifica de que tá tudo bem certinho, retinho, passa a cola e então parafusa. Você vai parafusar um parafuso em cada uma das tábuas, dando um total de 5 parafusos por junção desse caixote. Com o caixote pronto, agora nós vamos fazer a parte do assento. Para isso você vai prender 3 peças de 50 por 10 ali na parte de baixo, 2 encostadas nas laterais e uma bem no meio centralizada. E apoiadas nessa base que você acabou de montar, você vai colar e parafusar outras 5 peças de 1 por 10. Assento pronto, agora vamos fazer o fundo do caixote. Para isso você vai deitar ele com a frente virada para baixo e ali na parte de trás você vai fixar 3 peças de 1,5 m por 10. Uma lá na parte de cima, outra lá na parte de baixo e uma bem centralizada ali no meio. E daí vai prender nessas 3 peças que você acabou de fixar outras 10 peças de 1,8 m por 10. Cola nas laterais e parafusa, cola e parafusa, cola e parafusa, até você ter todo o fundo fechado. Agora que seu caixote já está pronto, é só fixar os pés. Os pés fica a seu critério, você pode escolher o pé que você mais gostar. Aqui nós decidimos usar 4 pés palito com 20 centímetros de altura. E é bem simples de fixar, ele já vem com uma base de madeira, onde você só apoia ali e parafusa nos 4 cantos. E tá prontinho o seu casulo. Agora ali na parte de dentro, para ficar ainda mais confortável e aconchegante, é só você encaixar 2 futons. Aqui, como a largura total dele é 1 metro, a gente consegue encaixar certinho 2 futons de 50 por 50 e em cima você coloca ainda outras almofadas para deixar tudo mais gostoso e aconchegante. Aí, muito legal. As dicas da Carla são sempre bacanas, assim, ó. Lembrando que se você de casa fizer uma das dicas aí, um móvel, uma receitinha, manda pra gente e você pode ganhar prêmios, tá? Daqui a pouquinho tem o Jogo da Foca, manda já o seu nome e telefone para o nosso Super Zap, 34 99186 0622. A gente vai fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí não, tá todo mundo aqui na Band. – 2020 na Band. Tem festa. Tem sucessos. O show da cozinha vai começar. E penso verdadeiramente não vão embora. Chamou? Vai ter que me aguentar. Você tá demitida. Tem séries premiadas.
Tem grandes filmes. Tem torcida. Nossa credibilidade. Tem a força da nossa gente. Band 2020. Olhar de quem acredita. Eu me lembro até hoje. Foi a decisão mais difícil da minha vida. O Vitor sempre falava comigo que queria ser doador de órgãos. E eu apoiava. Eu também sou doadora. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, mesmo sabendo que o Vitor tinha vontade de ser doador, não foi fácil decidir. Mas lembrar de tudo que vivemos, lembrar da vontade dele de doar e saber que outras famílias seriam ajudadas, me fez dizer sim à doação de órgãos. Hoje, faz 4 anos desde que o Vitor partiu. Ele sempre vai fazer muita falta, mas eu sei. A vida continua. Doe órgãos. Converse com a sua família. Ele trabalha com fatos. O país não tem segurança pública. O Brasil é brincadeira. Ele tem opinião. Só não vivemos na idade da pedra, vivemos na idade da bala. É ou não é? Ou eu estou errado? Agilidade, precisão, sempre de olho nos acontecimentos do dia a dia. Que imagem triste, hein? Imagem lamentável. A segurança das cidades. O bandido não tá nem aí. Pega esses fuzis aí e prega fogo. Chega dessa bandidagem querer mandar. Acabou, basta. A saúde dos cidadãos. O político só promete que vai te dar educação, saúde, segurança. O trânsito. Quase bateu. As notícias mais quentes em um só lugar. No Brasil, cadeia é isso mesmo. É escritório de bandido. Sinceramente, tem hora que eu perco a paciência. De segunda a sábado, 4 da tarde. Aqui é simplesmente o dia a dia de uma cidade brasileira. Brasil Urgente. De volta, obrigado pela sua audiência. E agora temos uma participação ao vivo. Quem fala? Daniele, aqui de Uberaba. Oi, Daniele, tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Tudo jóia. Tá falando de onde? De Uberaba, né? Isso. Qual bairro aí? Eu tô aqui no Beija-Flor 1. Beija-Flor 1. Seguinte, ó. Eu quero que você ganhe agora um presente da Aparato Joias, tá bom? Você vai participar da forca, pode ser? Ótimo. Então vamos lá. Ligando a forca pra você. Bora lá. Ó, você usa no banho, é a dica. Fala pra gente uma letra. É A. A. Tem uma. O. O. Tem uma também. E. Tem duas. É, já tô sabendo já. E aí? Sabonete. Será que é sabonete? Certeza. Sabonete! Parabéns, ó. Quer aproveitar e mandar um beijo, um recado, um alô pra alguém especial? Um beijo para todos os meus conhecidos aqui de Uberaba e principalmente para minha mãe e para meu pai lá de Planura, Elcio e Romilda. Elcio e Romilda? É. Valeu. Brigadão aí, tá bom? Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. E agora vamos lá para os estúdios do Band Cidades. Do Band Cidades? Saber com o Victor Navegaria quais são os destaques de hoje. Tudo bem, seu Dedes? Boa tarde. Jóia, boa tarde. Tudo bem, graças a Deus. Band Cidade hoje quente, né? Fervendo, assim como a Câmara Municipal de Uberlândia, Dedes. Hoje voltaram os serviços lá na Câmara nesse mês de fevereiro. E olha, teve muito protesto, viu? É? A coisa tá pegando lá? Muita coisa. Mas também, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Bom, a questão principal é formação de mesa diretora. O Wilson Pinheiro saiu direto da prisão domiciliar para a cadeira de presidente da Câmara.
Câmara. Isso está causando uma comoção geral aqui na cidade. Não, sabe que uma coisa que eu achei engraçado? É que assim, particularmente eu não vi muito esse agito falando no Brasil afora, em notícias nacionais, falando sobre Uberlândia, sobre esses 20 que foram presos. Isso? Houve. Quando estourou toda essa polêmica no fim do ano, lá no dia 16 de dezembro, quando 21 vereadores foram presos e mais suplentes foram presos, houve uma comoção geral. Nós inclusive demos essa notícia na Band Nacional, falamos sobre isso, as outras emissoras também repercutiram bastante e a gente lamenta muito, né, Dedes, porque Uberlândia acaba virando notícia por coisa ruim, por coisa que infelizmente não presta. E a cidade tem tanta coisa boa, tem um potencial tamanho e a gente vira notícia por conta disso, infelizmente. Agora eu tô doido pra contar novidades que vem por aí, mas não posso falar nada. Não, calma. Até o fim da semana tem novidade muito bacana. Legal. Agora conta pra gente, quais são os destaques de hoje? Pois é, Dedes, como eu adiantei, né, vamos falar, claro, da posse dos suplentes nesta manhã, primeira sessão ordinária na Câmara Municipal de Uberlândia, que teve muitos protestos, principalmente contra o vereador Wilson Pinheiro, que é o presidente de facto da Câmara Municipal de Uberlândia, só que teve muito protesto, eles estão pedindo a eleição de uma nova mesa diretora. Vamos trazer também as chuvas em Uberaba nesse fim de semana que alagaram a cidade. Tem também os destaques da segurança pública, incluindo um crime bárbaro na cidade de Iturama, onde um homem foi morto na frente do filho de 10 anos e câmeras de segurança flagraram esse fato. E também, claro, tem os destaques do esporte. Uberlândia 3-0 no sábado para o América. Uberlândia na 10ª posição do Mineiro, a Patrocinense ganhou e o Ronei Bentes vai estar hoje no Band Cidade também, trazendo os destaques às 10:07 da noite ou às 18h50, seu Décio Sotero. Isso mesmo, 18h50. 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 Tá Valeu, bom. doutor. Obrigadão, tá? Obrigado, até mais. E depois, quando eu puder contar as novidades, você me fala, tá? Claro. Vamos acertar isso lá em cima, depois a gente desce aqui e conta tudo, Legal, beleza? Valeu. Obrigadão, valeu. Até mais. E a gente agora, vamos rever uma matéria muito bacana. Você já ouviu falar de bombinhas lá no litoral de Santa Catarina? Claro que a gente vai viajar um pouco e esse ano o programa do 10 vai viajar mais. Então vamos conhecer como é Bombinhas. Olha aí. O sol, vê se não esquece. O passeio pela costeira de Zimbros também permite conhecer um projeto ecológico super bacana. Temos um projeto ecológico aí, um estudo com a parceria com a Escola do Mar, com o nosso engenheiro de pesca, o Ricardinho aí, da aquicultura. Ali dentro dessa piscina, nós temos 800 robalos flecha, que foram colocados ali com 25 gramas, tá? Os alevinos foram colocados ali. Foram colocados em novembro de 2017 e eles vão ficar ali até junho de 2019. Como é que é feita a alimentação? Nós vemos aqui uma vez por dia e alimentamos ele. Isso é uma forma também do pescador ter uma outra renda. Assim como o cultivo do marisco, ele tem a aquicultura, que é o cultivo do peixe, tá? Nós usamos o robalo por quê? Porque o robalo come uma vez por dia. Então nós temos entendimento também que se tiver um peixe que tiver que alimentar 2, 3 vezes é mais complicado para o pescador. Então a gente, isso aí é um estudo, né? Nós vamos fazer a alimentação agora, vamos estar aqui com o nosso amigo Rafa aqui, que eu vou... Vai me acompanhar. E aí, Rafa, tá preparado? Sim. O que você vai fazer? Alimentar o Quem foi? O sol, vê se não esquece. Pessoal, muito obrigado a todos aí, tá? Pelo passeio. Agradeço essa companhia, poder compartilhar essa experiência com vocês, tá? Pra gente é muito importante isso, que todos terminem felizes e tenham esse contato com a natureza e entender que é tão importante a gente preservar também. Ter uma criança assim a bordo, né? Muito legal pra gente, pra ter esse contato da cachoeira. Então, desejo um ótimo 2019 pra vocês, em meu nome, em nome de toda a Zimbros Ecotour, do Valentino, do Júnior e da Carol também, e de todos os amigos presentes, tá bom? Um bom ano pra todo mundo e muita paz. Obrigado. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Aê! Amanhã a gente mostra mais de bombinhas para vocês, tá? Queria agradecer muito a sua audiência. Amanhã, o Dr. Vinícius Teodoro, neurologista, vai estar ao vivo com a gente
Então você pode fazer perguntas, interagir. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, 13h45, programa do Dads pra vocês, tá? E ó, daqui a pouquinho tem o Melhor da Tarde com a Kátia Fonseca. E hoje tem receitas, tem fofocas, astrologia e muito mais. Obrigadão pela sua audiência, todo mundo ligado, sempre aqui na tela da Band Triângulo, que traz pra vocês tudo que rola aqui na nossa região. Valeu, abração! Programa do Dads. Oferecimento Farmácia de Manipulação Exata. 15 anos trabalhando para o seu bem-estar. Colégio Batista Mineiro. Educação de verdade. O que seu filho vai aprender hoje. Naked. Estética e depilação a laser.